Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Da semana, estando fechadas por medo dos judeus, se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram. Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. Dá para tirar um pouquinho grave, por favor? Não sei quem que está cuidando. Na liturgia da semana passada, nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus, que termina sua missão terrena e se eleva ao céu, mas ele dá uma missão à igreja. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e até os confins do mundo, anunciando o Evangelho, batizando. E assim, Jesus conferiu esta tarefa humanamente impossível aos olhos humanos. Mas Jesus fez uma advertência: mas revestidos da força do alto, porque somente quando nós somos revestidos da força do Espírito Santo é que nós conseguimos superar os nossos medos, as nossas inseguranças e passamos a ter a ousadia necessária para realizar a missão. E hoje celebramos Pentecostes, justamente o cumprimento desta profecia de Jesus. Os apóstolos que estavam amedrontados no cenáculo, agora ficaram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando força que o Evangelho chegou até nós. Nós somos o Evangelho deveria chegar até em cada um de nós.
interessante esse gesto de Jesus discípulos para que o Espírito, que quando Deus cria o ser humano, o hálito da vida que está doente, se essa pessoa está respirando. O hálito é um concede. E vejam que é Deus dando continuidade a acontecer a Espírito. Como Jesus disse, e do Espírito não poder do Espírito Santo que são esta transformação onde nós vamos passando por um processo de transformação até nos tornar serva capacidade. Quiseram construir uma torre para chegar até o céu, desafiando a Deus. E aí a língua dessas pessoas foi confundida e elas não conseguiam mais se entender. Alguém pedia tijolo, levava telha, pedia telha, levava barro. Mas Pentecostes é o sinal da unidade a partir da ação do Espírito Santo. Eram persas, medos, elamitas, e eles conseguiam compreender aquilo que os apóstolos estavam falando. Isso mostra também a linguagem do amor. Vejam como o Evangelho se expandiu pelo mundo e, através da linguagem do amor, por pessoas na liturgia de hoje mostra que esta comunhão que a igreja católica, a busca da quando falava-se da eclesiologia de tendo tantas diferenças, nós preferimos viver unidos. Não é porque temos uma pequena diferença, ou às vezes até algum pequeno desentendimento, esse grupo vai montar uma igreja e aquele vai montar outra. Não. Nós temos que continuar diferenças, chegar na comunhão. Jesus, na sua oração sacerdotal,
ele pede que o mundo creia. Os Coríntios, o apóstolo como Deus age. Espírito Santo, aqui ele cita o Espírito Santo. O Senhor, ou seja, o Senhor Jesus. A adversidade, Deus Pai, que realiza a Santíssima Trindade, age. As três pessoas, nesta comunhão perfeita que deve ser a inspiração para a comunhão da igreja. E Jesus vai manifestando como é a Santíssima Trindade na sua intimidade. O povo de Deus conhecia o Pai. A imagem do Pai está ligada à criação, depois o Filho, Jesus, trinitária da redenção, da nossa salvação, dando a vida por nós na cruz, ressuscitando dos mortos, e depois envia sobre nós o Espírito Santo para continuar a obra, buscando a nossa santificação. E nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. A igreja é conduzida e é o momento em que ela sente essa presença forte do Espírito Santo, por isso precisamos pedir constantemente. E o Espírito Santo continua agindo na vida da igreja. Tanto é que todos os sacramentos que a igreja realiza é pela ação do Espírito Santo. Quando alguém batiza, é o próprio Jesus quem batiza. Quando o padre celebra a Eucaristia, faz a consagração do pão e o vinho e se torna o corpo e sangue de Cristo, é Jesus que realiza essa obra e nós somos instrumentos dele, mas é tudo pela ação do Espírito Santo. Por isso que é importante constantemente nós pedirmos o Espírito Santo para que ele também possa nos colocar em comunhão com a Santíssima Trindade, nos ensinando a rezar, nos ensinando também a realizar melhor as nossas obras. Nós precisamos que fizeram os primeiros cristãos. As primeiras comunidades, elas também fizeram experiência profunda do Espírito Santo e assim foram conseguindo superar os seus desafios. A comunidade de Corinto era uma comunidade numa cidade portuária. E uma cidade de um porto marítimo sempre tem a presença de muitos estrangeiros. Uma cidade mais no interior já é um pouco mais difícil, são pessoas mais parecidas, mas nas cidades portuárias, como era Corinto, havia muita diversidade. E ali forma-se uma grande comunidade cristã, e a base do Império Romano era formada, da economia do Império Romano era formada por escravos. Então ali havia pessoas escravas, pessoas livres, haviam judeus, gregos e assim por diante. E o Espírito Santo suscita o surgimento dessa comunidade, onde a proposta era não haver distinção entre pessoas. Por isso que o apóstolo vai dizer, para aqueles que estão em Cristo, já não há mais grego ou judeu, homem ou mulher, escravo ou livre, mas nós somos todos um em Jesus Cristo, pela ação de busca
de superação das diferenças para que ela pudesse ser de fato uma comunidade cristã e testemunhar o Evangelho. Por isso que muitas pessoas se sentiram atraídas em participar das comunidades cristãs, porque eles procuravam, faziam todo o esforço para superar estas divisões, estes preconceitos que existiam na sociedade do Império Romano. E nós também precisamos pedir o Espírito Santo para que ele venha nos dando sabedoria na missão. Vejam quantas pessoas que trabalham só nessa missa. Temos os músicos, temos os ministros, temos a liturgia, os leitores, temos os coroinhos cerimoniários, temos o pessoal que chegou bem antes, preparando a celebração, os servos do altar, pastoral do dízimo, a Pascom transmitindo. Vejam aqui a diversidade de dons e ministérios e serviços dentro da igreja, somente nesta celebração. E olhando para fora também durante as semanas que acontece na nossa paróquia, temos aí um grupo de quase 40 pessoas que deram sim a Deus para se tornarem novos ministros da nossa comunidade. Temos as turmas da catequese. E por que eles fazem isso? Por que nós fazemos isso? Porque de alguma maneira o Espírito Santo continua nos inspirando e nos fazendo perceber que precisamos fazer alguma coisa de bom nesse mundo. Não podemos apenas passar por esse mundo, como se fosse uma planta que nasce, cresce, morre, sem perceber algo maior. E é o Espírito Santo que vem nos inspirando. E a gente percebe que todos nós podemos fazer alguma coisa de bom nesse mundo, sim ou não? Mesmo uma criança, sim ou não? Tem crianças aí até 10 anos de idade? Levanta a mão. Isso, nossa, quanta criança. É o povo da catequese? É isso? Vieram com a catequista também, sim ou não? Então eu vou contar uma história, de uma criança. Se vocês quiserem vir aqui na frente, crianças de até 10 anos, pode vir, se não tiver vergonha, que eu vou contar uma história de uma criança. Pode vir aqui? Isso, sem medo. Pode colocar lá no Data Show. Às vezes a gente fica pensando, isso, pode ficar aqui, se quiser sentar aqui, fica à vontade. E preste atenção nessa história, que às vezes a gente fica pensando, será que nós podemos fazer alguma coisa de bom nesse mundo? Mas às vezes a gente, se quiser sentar na escada aqui, fica à vontade, pode ficar aqui, E olhando para o Data Show, que é uma história muito bonita, de uma criança de 7 anos de idade. Quem tem 7 anos de idade? Alguém tem 7? Isso, olha, imagina, pode vir você de 7 aqui, fica de pé aqui, só para a gente ver. Isso, fica aqui do meu lado. Vejam, uma criança de 7 anos. Tem alguma professora aí? Tem professora? Isso, tinha uma professora no Canadá. Vocês sabem onde fica o Canadá? Sim ou não? Longe. Então, uma professora estava dando aula para uma criança de 7 anos de idade. E ela do mundo tinham crianças água potável. Aquela criança na África. E aquela criança de 7 anos, como pode? Eu vou na minha casa, abro a torneira, tem água, vou na piscina e assim por diante, rego o jardim. Quanto custa
para fazer um poço para essas crianças. E a professora não sabia direito, falou, deve ser um... E pediu para os pais. Eu preciso de $70. E aí, mamãe, para que você quer $70? Aí eu quero mandar dinheiro para construir um poço artesiano na África. Olha, eu vou te dar, mas você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Você vai agora cuidar do jardim, né? Cuidar do quintal, e um monte de serviço passou para essa criança, que se chamava Ryan. E aí, ela conseguiu $70, foi lá na ONG, que faz poço, e chegou lá, e para surpresa dela, não custava $70, ele disse, custa $2.000. Então aumentou um pouquinho, mas ela não desistiu. Foi na sala de aula, chamou outras crianças, outros professores, os vizinhos, parentes, e não é que ela conseguiu $2.000? Mostra a foto do menino lá, esse menino aí, $2.000. E aí a imprensa ficou se perguntar por quê essa criança de 7 anos conseguiu mobilizar tantas pessoas. E aí o tempo foi passando, aquela vontade de transformar o mundo, né, foi acontecendo, e aí fizeram uma fundação, acho que chama Poço de Ryan, né, o nome dela. E em 2012 ele já tinha feito quantos poços? Quantos vocês acham? 1, 2, 3, 4. Quanto? 15. Mais. Nem a Petrobras. 150 postos. Depois fizeram também banheiros para, né, cuidar do saneamento básico. E um monte de coisa, ajudaram também na educação. Então vejam ali quantas crianças na África estavam tomando água limpa por 7 anos. Depois todo mundo ficou sabendo da história. Aí está o poço artesiano. Isso, olha lá. Então, vejam, às vezes a gente fala, será que eu posso fazer alguma coisa de bom? Sim ou não? Então, esse menino deu exemplo. Estão reservando o seu tempo para fazer alguma coisa, né? A catequese também, quantos trabalhos estão ali as irmãs franciscanas, levanta a mão, né? Que estão cuidando das pessoas que ninguém quer cuidar. Todos abandonaram família, sociedade, né? Tudo por causa de um grande amor. Dá para cantar o refrãozinho, né? Canta o refrãozinho para nós aí, para encerrar. Tudo